apareceu uma mensagem aqui. Ixi, diz que algumas pessoas seriam removidas. Agora iniciou a gravação. Quem tiver entrado sem o domínio da Unemate, ele remove, mas daí é só entrar de novo e o senhor aceita eles aí. Pois é, mas o João tinha entrado e eu aceitei. E aí, agora apareceu uma mensagem que ele... Ele caiu, daí ele vai ter que entrar de novo. O professor de matemática, antes da gravação, sempre avisa que quem estiver sem domínio da Unemate pode cair e daí tem que voltar. Pois é. Tomara que ele volte. Tá, pessoal, agora está gravando, tá? Aí eu vou deixar disponível lá no Siga esse nosso encontro de hoje. Ó, eu queria começar... E vocês estão vendo a minha imagem ou o slide na tela? Estamos vendo o slide e do ladinho a gente está vendo a sua imagem. Pois é, eu queria esconder o slide. Queria aparecer só a imagem, porque eu estou mostrando um livro aqui, não sei se vocês conseguem ver. A Ascensão do Dinheiro. Isso. Neil Ferguson. Isso. Niall Ferguson. Esse livro, isso aqui é porque hoje é o Dia Nacional do Livro, tá? Então, eu fiz questão de deixar esse livro separado e dizer para vocês, olha, se alguém quer uma sugestão de uma boa leitura, deixa eu ver quantas páginas tem, 400 e poucas páginas. Isso aqui vai abrir muito a cabeça de vocês. Conta a história do dinheiro, como surgiu o dinheiro, como surgiram os títulos dos governos, bolsas de valores. Isso aqui abre a cabeça de vocês e é fundamentado com documentos históricos, tá? É uma obra muito interessante. Ela foi publicada em 2008 e eu comprei a versão em inglês. Não era traduzido para o Brasil ainda, e só que, infelizmente, a versão original que eu tinha, eu devo ter emprestado para alguém, e esse alguém nunca me devolveu. Então, eu não sei aonde está. Mas, quando saiu publicado em português, eu comprei. Vocês encontram na internet fácil, isso aí deve custar uns R$30, eu acho, 40 no máximo. A editora aqui dessa versão aqui é Planeta, mas pode ser que ele tenha novas edições através de outras. Procurem pelo título na internet, vocês encontram, tá? Eu aconselho, é uma leitura fácil, não precisa ter não precisa ter conhecimento sobre física quântica para entender o que o cara coloca. É baseado em registros históricos, conta a forma como nós vivemos hoje, um mundo que gira em torno de uma coisa chamada dinheiro. Muito boa leitura, aconselho, tá? Em homenagem ao Dia Nacional do Livro, não sei se é internacional, mas, enfim, pelo menos Dia Nacional do Livro é hoje. Aconselho. E aconselho leituras porque, gente, eu tenho percebido essa nova geração, principalmente da última década para cá, as pessoas não se comunicam mais naquela forma tradicional de formar um parágrafo, escrever um parágrafo respeitando aqueles 3 princípios: início, meio e fim. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Porque a comunicação hoje, vocês sabem como é que é pelo WhatsApp, pelos aplicativos. Então, é uma comunicação fragmentada. Você não forma sei lá, você não define uma coisa, mesmo um parágrafo de 5 linhas, tem que ter lá uma introdução, desenvolvimento, conclusão. Você introduz o assunto, ponto. Desenvolve, ponto. E conclui, ponto. Um simples parágrafo de 5 linhas. E eu acho que isso está se perdendo, eu acho que as gerações futuras, principalmente, eu sou da época que não existia internet, né? A gente tinha que, para ter acesso a um artigo que
foi publicado, que era importante, na minha época de estudante, eu tinha que ir na Biblioteca Central da Universidade, encomendar o artigo, isso demorava, às vezes, semanas, e quando chegava, a biblioteca imprimia, e eu tinha que pagar por página que foi impressa. Então, a comunicação, o acesso à informação era muito diferente de como é hoje, né? Sobre os assuntos economia clássica que nós estamos falando aqui, sobre todos os tópicos, vocês podem dar um enter no buscador do Google aí, e vocês vão ter uma montanha de informações. Então, vamos lá, eu anotei algumas coisas aqui sobre a nossa conversa de hoje. Recebi no prazo na terça-feira, e ontem foi quarta, ontem de manhã eu acessei todos. Ainda dei, assim, a madrugada, para quem não tivesse tido tempo, sei lá, se atrasou, tivesse tido problema com internet, para durante a madrugada, mas ninguém mais me mandou. Eu recebi todos os trabalhos que eu recebi, a atividade 1, recebi todas ontem, li todas, e digo para vocês que fiquei muito satisfeito, tá? Me deu a impressão que vocês leram e buscaram, inclusive, outras fontes. Então, eram duas questões, né? Eu não estou com a atividade aberta aqui, mas vocês lembram, né? Eram duas questões, a primeira falava sobre a sua opinião sobre uma das principais transformações do período mercantilista, né? E eu comentei nos vídeos que a gente gravou, nos vídeos que eu gravei extra aí nos nossos 2 encontros anteriores também, sobre algumas dessas principais transformações, mas note que na pergunta eu pedi a sua opinião. Então, indiferentemente de qual transformação que aconteceu no período, a resposta que você me desse, eu não poderia contestar, a questão estaria certa, porque é a sua opinião. Então, eu procurei não, se não for essa a resposta, está errada. E, como já falei agora há pouco, eu confesso que eu gostei muito das respostas de vocês, né? Que demonstra que, pelo menos, os que estão participando, deixa eu ver quantos são, a turma tem 27, e dos que estão participando, e pelo menos os que responderam à atividade, são 17, ou seja, tem 10 perdidos por aí. Mas esses 10 perdidos eu não tenho o que fazer, porque pelo SIGA eu tenho o nome e tenho o e-mail. E todos os que se matricularam, dos 27, receberam um e-mail. Então, só que eu não tenho telefone. Se eu tivesse telefone, de repente até eu ligaria, tá? Olha, participa. Mas não tenho acesso. Pelo SIGA, só o nome e o e-mail institucional. Então, às vezes, eu até fico pensando assim, fico num dilema, assim, aquela história da parábola do bom pastor, né? Você tem que ir atrás das ovelhas desgarradas. O pastor tem 100 ovelhas, uma se perde. Ele larga as 99 e vai atrás dessa uma desgarrada. Eu acho que eu sou a antítese da parábola do bom pastor. Essa uma que fique por conta e risco dela. Não vou abandonar as 99 aqui, vai que vem um lobo aí, né, e ataque as 99. Vou cuidar das 99 que estão aqui, não vou atrás da ovelha perdida. Então, esses que não estão participando, dá para ver pelas estatísticas do SIGA, não tenho como ir atrás. E mesmo se tivesse, eu acho que eu não iria. Então, tá, vou cuidar de vocês. Sobre as transformações, aquela questão sobre as transformações no período mercantilista, então, as respostas eu me dou muito por satisfeito, elas me passaram a sensação de que vocês estão lendo o conteúdo e estão buscando outras fontes. Isso é ótimo, fico muito
para mim, pior é o caso de quem não vai atrás e só tenta ganhar nota e pronto. Sobre a questão da mão invisível, também da mão invisível do Adam Smith, eu também gostei de todas, eu li todas as respostas que vocês me enviaram, e também fiquei muito satisfeito, porque foram muito... Né, não simplesmente copiaram o que estava lá nos slides, no texto, e colaram e me mandaram de volta, mas desenvolveram com palavras próprias. Eu gostei bastante, tá? Mas como é economia clássica de uma obra de 1776, parece que é coisa, por que a gente tem que perder tempo com o passado? Notem, gente, sobre a questão da mão invisível do Smith, o Estado não deve se intrometer na economia, tem que deixar as coisas fluírem, os agentes agirem, e aí, com os agentes buscando seu enriquecimento, sejam egoístas ou não, eles vão estar contribuindo com o bem-estar da coletividade. Note quanto isso é atual hoje. Essa semana, eu acho que foi, ou semana passada, eu acompanho aí pela Jovem Pan, o presidente sempre dá atende lá os fã-clube dele, quando ele sai do palácio lá, e aí ele dá umas palavrinhas lá para os seguidores dele, e um desses seguidores, eu não lembro agora se foi nessa semana ou na semana passada, o senhor deveria tabelar o preço do arroz. E aí ele respondeu, olha, se eu tabelar, você vai ter que comprar arroz lá na Venezuela. Ouviram isso na mídia aí essa semana? Foi uma coisa assim, olha o que o sujeito pediu, tabelar o preço do arroz. Isso é interferência do governo numa atividade econômica. Isso é tudo que o Smith não queria. E ainda bem, o nosso presidente não é economista, mas ainda bem que ele tem lá no Ministério da Economia um economista. Não tem como, se você tabelar o preço de um produto, ele some dos supermercados. Perguntem para os pais de vocês, lá nos anos 80, 86, o plano lá do Sarney, congelamento de preços, aí tinha as donas de casas que recebiam um crachá fiscal do Sarney para denunciar supermercados que durante a noite remanejavam preços de produtos para denunciar, o preço estava congelado, eles aumentaram, alguns foram presos, o boi sumiu do pasto, né? Então, congelamento de preços, gente, é uma interferência direta do Estado na economia. E o que o Smith defendia é que, através do mecanismo de preços, e pela lei da oferta e da demanda, a economia tende a encontrar ponto de equilíbrio entre oferta e demanda, você tem um ponto ótimo, aí um preço ótimo. E se o Estado interferir, vai estar afetando essa lei da oferta e da demanda. E isso é péssimo para o país. Gente, o João está tentando entrar aqui e não está conseguindo. Deixa eu ver se eu... eu vou ter que deixar um recado lá no WhatsApp. O pessoal tem que acessar com o e-mail institucional. Aquele @unemate.br, senão dá problema. Olha, não está conseguindo entrar. Estão aí ainda, gente? Sim, professor. Sim, professor. Tá, vocês estão vendo na tela o slide? Sim. Sim. Tá, deixa eu mudar lá para o slide. Bom,
São essas as transformações, eu vou mudar. Isso aí, se ficou alguma dúvida sobre essas transformações mercantilistas, aí vocês entram em contato. Ah, por falar em dúvidas, eu não tenho recebido dúvidas de vocês. Vocês notem que eu tenho dado um tempinho para vocês, não gravei mais videozinho, porque eu dei um tempinho para vocês responderem a atividade. Mas não é o que eu sempre digo, não durma com uma dúvida. Está lendo o texto aí, ficou numa dúvida em algum ponto aí, vocês têm que me municiar dessas dúvidas, que daí eu posso responder para vocês. Agora vocês estão vendo lá David e Ricardo, né? Sim. Eu tenho que mudar de tela, daí eu tenho que sair do Google Meet, então eu só estou vendo essa tela. Vocês estão vendo isso, né? David e Ricardo. Olhem lá o período dele, 1770 a 1823. Ó, Smith, 1723 a 1790. Quer dizer, quando o Smith morreu, o Ricardo era novinho ainda, adolescente. O Ricardo já tinha aí 18 aninhos, né? Mas agora eu vou pular uma tela, pular mais uma, olhem o Malthus aí, 1766, 1834. Vou voltar lá para o Ricardo. Notem que Ricardo e Malthus, eles são meio contemporâneos, concordam? Pelas datas aí de nascimento e morte, dá para ver que eles eram meio contemporâneos. E sim, eles eram contemporâneos, e mais do que isso, eles eram amigos. E eles trocavam ideias sobre economia. E o Ricardo ficou conhecido... acho que deu um tchutchu aqui na minha net. Tem gente querendo... Só um pouquinho, pessoal, tem que ajeitar aqui. Não sei por que isso acontece. Tá bom. Ó, na tela do Ricardo, a principal teoria dele é a dos rendimentos decrescentes. Eu tentei fazer uma arte aí, não sei se ficou claro para vocês. Bem lá em cima, lá está escrito em vermelho, né? O Ricardo era pessimista com relação ao futuro do capitalismo. Eu vou voltar para a tela do Smith. Olhe lá, a mesma mensagem em vermelho, lá com fundo preto, lá em cima. Sobre o Smith, era otimista com relação ao futuro do capitalismo. Para o Smith, nossa, imagina aquelas fábricas, aqueles teares produzindo roupas em série, porque antes das fábricas, dos teares, da indústria têxtil, as pessoas tinham que fabricar sua própria roupa. E com algodão, sei lá como é que faziam aquilo, aqueles teares manuais lá, e criavam as roupas e pronto. Agora tem fábricas que fazem isso, e fazem em série, e um produto essencial para a gente, para os humanos, que é o tecido, a roupa, passa a ser disponível e de um preço muito mais barato, porque a industrialização, ela diminui a necessidade de mão de obra, aquilo lá não era feito manual, agora passa a ser feito com máquinas movidas a vapor, uma tecnologia nova, máquinas movidas a vapor. Então, você consegue produzir muito mais tecido, disponibilizar no mercado a um preço bem mais acessível. Então, o Smith era muito otimista com
o futuro do capitalismo, da humanidade, com o desenvolvimento. Já na tela seguinte, o seu sucessor, o David Ricardo, ele tinha uma visão muito mais pessimista com relação ao futuro do capitalismo. Por quê? Por causa da sua tese principal, que é a teoria dos rendimentos decrescentes, né? Principalmente com relação ao que era muito, e ainda existe no mundo, né? Mas lá havia, na Inglaterra principalmente, a questão da renda da terra. Os capitalistas que produziam alimentos, principalmente, eles não eram os donos da terra, eles alugavam, pagavam arrendamento para os grandes senhores proprietários de terras. E, pela lógica, segundo o Ricardo, há uma determinada demanda por alimentos, né? As terras mais férteis eram as primeiras arrendadas, né? Não faz sentido você arrendar uma terra mais distante e menos fértil, menos propícia. Lá tem aquela questão de montanhas, pedregulhos, tá? Era normal que as terras mais próximas, planícies e mais férteis, fossem arrendadas. O que o Ricardo quis dizer na tese dele é que, com o aumento da população, por isso, olhem só, devido ao aumento da população, aí por isso que eu mostrei o slide que vai chegar daqui a pouco, que é a teoria do Malthus, a teoria da população do Malthus. O Ricardo foi muito influenciado pelo amigo dele, o Malthus, que a tese dele lá é a teoria da população. A população vai aumentar muito, vai aumentar muito. O Ricardo entendeu que, em aumentando a população, por óbvio, haveria a necessidade de você ocupar mais terras para plantação. E essas... Oi? Só interrompendo um pouquinho, você poderia dizer para a gente o que significa ali no seu texto Y e S? Está nesse slide? Está. Tá, Y terra, né? Isso mesmo. K eu já entendi que é de capital, certo? Tá. Mas está lá em cima no texto também, né? Isso. Tá. Então, tá. Desculpe, gente. Isso aí é linguagem de economista. Então, seguidor de Smith, estou falando do Ricardo agora, né? Seguidor de Smith desenvolveu modelos que demonstram como a acumulação de K é capital, acumulação de capital, mais o aumento da população, eleva a Y da terra. Esse Y é renda. Eleva a renda, ou seja, o valor do arrendamento que o capitalista tem que pagar para o senhor proprietário. Até que o rendimento decrescente diminui de tal forma os lucros que a S se torna nula. Em economia, S é sempre poupança. Então, os rendimentos decrescentes diminuem de tal forma os lucros dos capitalistas que a poupança deles se torna nula, atingindo uma economia estacionária com salário de subsistência e sem nenhum crescimento. Desculpe, quem foi que falou isso? Oi, professora Letícia. Oi, Letícia, parabéns para você. Olha, gente, não engula um sapo assim. Vocês têm dúvida sobre alguma coisa aí? Por favor, fiquem à vontade de interpelar. Deixa eu ver aqui, voltar lá. Tem que ser assim, Letícia, você não pode. O que é que ele quer falar com esse S, com esse Y? Não pode ficar com dúvida. É que eu boto dessa forma porque eu sei o que significa aquela letra, mas vocês não sabem.
Deixa eu ver se eu consigo voltar para a tela do slide. Aqui. Agora eu me perdi aqui, como é que eu estava? Ah, tá, na tese do Ricardo, né? Influenciado pelo Malthus, o Ricardo entendeu, mais bocas vão surgindo e precisam ser alimentadas, é necessário que mais áreas de plantio, de alimentos, produção, enfim, sejam arrendadas. Então, eu fiz um modelinho ali embaixo, aquele que está em losango, aí, em pentágono, não sei, em cor de laranja. O capitalista número 1, o primeiro que vai produzir, ele não tem a terra, ele vai arrendar a terra do senhor proprietário. E como ele é um dos primeiros, digamos, lógico que ele vai querer arrendar a terra mais fértil, né? Então, eu coloquei um exemplo bem chulo aí, digamos que o custo de produção dele seja de 5.000 unidades monetárias, e ele paga R$500, ou seja, 10% disso, como forma de arrendamento, o aluguel da terra lá. Aqui no Mato Grosso ainda tem proprietários de fazenda que eles não plantam eles diretamente, eles arrendam a fazenda. E isso acontecia naquela época também. Digamos que na produção dele, ele tem uma receita de 10.000 unidades monetárias, então, tirando os custos, custo da produção, mão de obra, máquina na época não tinha muito, mas sementes, enfim, principalmente mão de obra, né? Ele teria um lucro por temporada ou por safra de 4.500 unidades monetárias. Aí, segundo o Ricardo, com o aumento da população, há necessidade de novas áreas serem arrendadas. Daí entra a figura do capitalista 2. Ele vai arrendar terras menos férteis. E, em sendo menos férteis, notem lá que o custo de produção dele que do capitalista 1 é de 5.000, o dele é de 7.800. Aumenta o custo de produção. As terras são mais distantes, tem mais custo com transporte, são mais montanhosas, tem mais pedregulho, enfim, não são as melhores terras, mas ele... Então, o custo de produção dele é de 7.800, só que como é uma terra menos fértil, ele paga menos pela renda da terra. Ele paga só 200. E ele tem, em produzindo aquela quantidade, digamos que ele tem a mesma receita, só que o lucro desse segundo é só de 2.000, enquanto que do capitalista com as terras mais férteis é de 4.500. E eles sabem, os produtores sabem um da atividade do outro. Então, o tempo vai passando, eu coloquei ali o ano 2009, gente, isso aí é um exemplinho que eu bolei da minha cabeça para tentar explicar a teoria dos rendimentos decrescentes do Ricardo. Eu acho que isso aí vocês não vão encontrar em livro nenhum. Ao menos não nessa forma. Está lá na obra do Ricardo, está descrito assim, mas está em palavras. Eu tentei facilitar, visualizando assim. Então, o tempo vai passando, eu coloquei ano 2, o capitalista 2, o que ele faz? Ele vai lá falar com o proprietário da terra e vai dizer, olha, você recebe 500 aí de aluguel da terra do capitalista número 1. Eu te pago o dobro do que isso, eu te pago 1.000 pela renda da terra. E em te pagando 1.000, produzindo numa terra mais fértil, o custo de produção dele cai, ou a renda da terra sobe, antes ele pagava 200, agora ele se dispõe a pagar 1.000, o dobro do que o capitalista 1, mas em ele tendo a receita de 10.000, sobra para ele um lucro de 4, que é o dobro do lucro que ele tinha produzido na terra mais fértil. Note, com essa dinâmica, o que o Ricardo quis dizer é que, com o passar do tempo, em aumentando a população,
A atividade capitalista, o lucro do capitalista, note que o capitalista 1, ele tinha um lucro inicial de 4.500. Agora, lá no final, o capitalista 2, que está pagando o dobro da renda da terra, está lucrando só 4, ou seja, diminuiu o lucro do capitalista. E o Ricardo previa que lá na frente vai aumentando a população, mais áreas vão sendo abertas, mais vai aumentando a renda da terra, ou seja, o valor pago pelo arrendamento, e mais vai forçando o lucro dos capitalistas a se aproximarem do nulo, diminuindo os lucros. E em chegando, você tem um lucro zero, você sai da atividade, você vai fazer outra coisa. E aí o Ricardo projetava lá para o futuro, por isso que ele era pessimista com relação ao futuro do capitalismo, ele projetava, ó, lá na frente vai faltar produção, porque tem capitalista saindo da atividade, porque não compensa produzir, mas a população está aumentando e tem bocas para alimentar. E aí vai dar convulsão social, vai dar um problema nesse modelo capitalista de produção. Tá? Mas, voltando, novamente, Ricardo foi muito influenciado pelo Malthus, que nós vamos ver em seguida, e o Malthus também não foi lá muito honesto. Como base, como fundamento da teoria da população dele, ele pegou as estatísticas do crescimento da população dos Estados Unidos. E nós sabemos que naqueles anos 1700, 1800, século XVII, século XVIII, a população dos Estados Unidos aumentou vertiginosamente graças à migração em massa, né, de imigrantes que fugiam da Europa por questões de conflitos religiosos e vinham para o Novo Mundo, para a América, para um país livre, enfim. Então, a população dos Estados Unidos, à época, ela dobrava a cada 25 anos. E o que acontecia na Europa não era necessariamente isso, pelo contrário. Na Europa, a população estava diminuindo, dado a migração em massa para a América, né? Então, Malthus também não foi muito... o fundamento, as estatísticas da teoria da população dele era com base na população, no crescimento da população dos Estados Unidos. Hoje, no Brasil, nós somos 210 mil, né? Mais ou menos 210, 215 milhões, milhões de habitantes. Em 1970, nós éramos 90 milhões. Por que eu sei disso? Primeiro, porque é da minha época, né? Mas, segundo, porque tem uma musiquinha da seleção de 1970, a seleção brasileira, que ganhou a Copa de 1970, com o saudoso Pelé, que na sexta-feira passada completou 80 anos, a musiquinha cantava mais ou menos assim: são 90 milhões em ação, avante Brasil, salve a seleção. É uma musiquinha bem antiga, sabe? Para quem, vocês têm YouTube aí, procurem aí, internet, seleção de 1970, tem essa musiquinha. Então, eu sei que, sem olhar as estatísticas do IBGE, nem sei se tem estatística daquele ano, mas só pelo hino da seleção de 1970, eu sei que nós éramos, em 1970, são o quê? 50 anos. Nós éramos 90, agora nós somos em torno de 220. Então, ali em 50 anos, nós mais do que dobramos a nossa população brasileira. Mas vamos seguir. O Ricardo, vocês estão vendo aí? Estão acompanhando, pessoal? Sim. Tá. Sim. Então, está aí no slide seguinte, o Ricardo também ficou conhecido pela teoria das vantagens comparativas. E isso, gente, essa teoria do Ricardo,
ela é utilizada ainda até hoje, principalmente nas relações diplomáticas entre países. Nesses acordos comerciais que acontecem, nós temos aí a nossa ministra Tereza Cristina, do Agro, buscando novos mercados, principalmente na Ásia, Sri Lanka, esses países aí, expandindo o leque de opções para as exportações do nosso agro brasileiro. A Tereza Cristina, aliás, é uma surpresa para mim, porque, nossa, como é eficiente, como trabalha essa mulher. Então, essa teoria das vantagens comparativas, gente, ela é ponto fundamental nessas negociações hoje. Note, o Ricardo escreveu isso lá no início do século XIX, né? Lá por volta de 1800, que desenvolveu essas teorias, e elas são ainda referência hoje nas negociações entre os países e entre blocos de países. Então, note que estudar os clássicos não é perder tempo vendo coisas de velharia, não, é para entender o mundo como ele é hoje. Então, eu também bolei aí, vocês podem ver naquela tabelinha aí, país, Portugal e Inglaterra, eu bolei mais ou menos com base no, lógico, com base no que diz, só que os números talvez não sejam o que está escrito lá na obra do Ricardo. Então, eu meio que chutei os números aí, tá? Mas o que vale não são os números, a precisão dos números aí. O vale é a essência do entendimento. Então, considerando que numa relação entre dois países, Portugal e Inglaterra, note, em Portugal fica mais lá no sul, um clima um pouquinho mais temperado da Europa. Inglaterra fica mais ao norte, chove, o inverno é bem mais severo. Podem acreditar, eu morei nos dois lugares. Portugal, eu ia até na praia, lá no Algarve, no sul de Portugal. Algarve fica próximo ali, onde, na época, o Ayrton Senna tinha a mansão dele ali pertinho. E a Inglaterra, gente, tem 365 dias por ano, 360 dias por ano, ou chove, ou está garoando, ou está nevando. Se tiver 5 dias de sol por ano na Inglaterra, é muito. Então, pelas questões climáticas, né, os países eles têm habilidades diferentes de produção de bens. E eu coloquei aqui, aliás, não fui eu, isso aí é o exemplo que o Ricardo dá no livro dele, na obra dele. Imagine a produção de dois bens muito importantes, tecido e vinho. Vamos dizer que vinho não é importante também. Gente, todos somos humanos. E um vinhozinho, de vez em quando, principalmente no frio, no inverno, lá da Inglaterra, cai bem, acalenta a alma. Então, em questão de, não estamos falando de preço, né, de quantidade, note que lá em cima está horas de trabalho por unidade de produção de quê? De tecido e de vinho. Essa unidade de produção não interessa se é um barril de vinho, 1 metro quadrado de tecido, enfim. Portugal gasta 90 horas de trabalho, ou seja, da massa de trabalhadores do país, para produzir tecidos, e 80 horas para produzir vinho. Lógico, Portugal é muito beneficiado pelo clima. Na Inglaterra não adianta você plantar uva lá que não vai dar. E a Inglaterra, ela até porque a Revolução Industrial, o seu start, se deu na Inglaterra, as grandes indústrias têxteis surgiram lá, ela gasta 100 horas de trabalho para produzir tecido, só que ela gastaria 120 horas de trabalho para produzir vinho. Então, segundo a teoria das vantagens comparativas do Ricardo, os dois países numa negociação, Portugal deveria optar por produzir vinho e exportar vinho para a Inglaterra e, em troca, importar tecido da Inglaterra. Notem que se Portugal decidisse produzir tecido, digamos, talvez pelas
condições climáticas, talvez consigam plantar algodão lá. A Inglaterra não planta algodão, planta pouco, ela importa. A maioria do algodão da época ela importava dos Estados Unidos, da sua colônia, né, o ex-colônia. Então, pelas condições climáticas, não tem muito como plantar algodão. Digamos que Portugal conseguisse plantar algodão com mais facilidade para produzir tecidos, gastaria 10 horas a menos. Então, teria uma vantagem com relação à Inglaterra na própria produção do tecido. Mas o Ricardo disse que não, esquece o tecido e foca em vinho, que é a tua vantagem comparativa. E aí você vende vinho para os ingleses e importa tecidos. E essa essência dessa teoria das vantagens comparativas entre as nações e entre as economias, ela não foi substituída até hoje nas relações internacionais entre os governos. Estão acompanhando, pessoal? Sim, professor. Sim, professora. Eu fico assim meio... João, conseguiu entrar, eu estou aqui na sala já faz tempo, professor. Pois é, mas é que eu estava no slide, agora que eu mudei para a tela do... Estou acompanhando aqui. Tá, mas você tentou entrar antes sem o e-mail da Unemat, né? Por isso que estava dando errado. Uhum. Mas estou aqui acompanhando aqui. Tá, ok, João. Deixa eu ver o chat aqui. Alguém... tá. Agora que eu estou vendo aqui. Capitalista, Rosmeire, é capitalismo. Eu escrevo tudo meio abreviado mesmo. Tá. É que semana passada eu pesquisei no Google, aí eu não consegui achar esse nome Calista. Aí eu perguntei. Não, como símbolo em economia a gente usa como capital, usa o K, então para capitalista é K de capital, e aí eu acrescento o lista. É uma forma de economizar, canetão. Quando... Sim, entendi. Não, mas os economistas, eles têm algumas coisas que são padrões, né? Algumas letras, principalmente o beta lá, o beta, aquele do alfabeto grego, é o beta, né? O Y para nós é renda, o S é poupança, o K é capital. Então, a gente tem, assim, uma espécie de linguagem própria, né? O I é juros, né? Então, mas vocês vão... Mas, por favor, quando estiverem lendo aí... tá. Odisseia, já vou responder, tá? Quando vocês estiverem lendo no texto, aí aparece uma letra, vocês não sabem o significado, e mesmo que forem pesquisar, às vezes, na internet, vocês não vão descobrir, porque, às vezes, isso é uma linguagem meio própria do economês. Por favor, não tem dúvida tola aqui, não. Toda dúvida é uma dúvida, e ela vai ser tratada como uma dúvida. Vai ser tratado como uma dúvida importante. Gente, eu garanto para vocês, isso eu garanto porque eu já fui aluno. A dúvida de muitas vezes, é a dúvida de muitos. E, às vezes, a pessoa, mas eu não vou perguntar uma coisa tão básica, tão tola dessa. Não tenho ressentimento com relação a isso. Laodiceia pediu, que dia dará as notas, tá? Normalmente eu gosto de fechar o diário lá no final só, mas como tem muitos que não me mandaram atividade, e como pode ter acontecido também, eu não acredito, mas pode ter acontecido de alguns de vocês terem me mandado e por algum problema de internet eu não tenha recebido, ou porque caiu na caixa de spam, tá? Então, alguns, de repente, estão sem nota, que eu considero que não responderam, mas que, na verdade, responderam. Então, eu acho que até amanhã, no máximo, eu vou disponibilizar lá no SIGA as notas já da primeira atividade.
Professor, o senhor recebeu o meu, que eu mandei, faltava meia hora para finalizar o tempo. Você é o João? Isso. O João eu recebi aqui. Aliás, foi o último mesmo. Mas recebi sim. Tá Mas ok. então, por segurança, para eventualmente para alguém que mandou e eu, por algum problema de internet, não tenha recebido, então, para dar a oportunidade de a gente detectar o problema agora ainda, então amanhã eu já vou colocar lá no Siga. Então, confiram as notas de vocês, está lá, está ok. Atividade 1 já vai ter uma nota. E Tá bom, para os, obrigada. e para os demais, deve ter uns 10 colegas de vocês que estão matriculados, se alguém conhece alguém que não me mandou essa atividade no prazo, tem que entrar em contato comigo, me manda um e-mail, me manda uma justificativa, porque não mandou, e aí, se for uma justificativa plausível, lógico, eu não sou carrasco de ninguém, eu não quero ferrar ninguém. Então, eu dou uma segunda oportunidade para desenvolver essa atividade 1. Lógico que não vai ser mais a mesma questão, vou ter que elaborar uma outra questão. Mas se a pessoa tiver uma justificativa, a gente sabe que os dias estão meio conturbados hoje, mas tem só me justifica, porque não mandou até terça-feira, e eu envio outra questão e a pessoa pode recuperar ainda e aproveitar esse módulo. Ô, Tá ok? professor, É, eu só queria tirar uma dúvida. Eu tô meio atrasado em mercado de capitais. É possível ainda recuperar o tempo e começar? você No... está em mercado de capitais também? Estou, mas aí eu começar essa semana. Será que dá tempo ainda? Já teve, você já perdeu uma atividade, então, que era o mesmo prazo, tinha que ter me mandado ontem. Ontem não, na terça. Tá ok, então, obrigado. Tá, gente, 7h52, ai meu Deus do céu, como o tempo passa. Eu vou mudar aqui para o Malthus rapidamente. Estão enxergando a tela do Malthus? Sim. Sim, professor. Tá, então bem rapidamente. Então o Malthus ele era contemporâneo do Ricardo, os dois inclusive eram amigos, trocavam correspondência, um morava mais distante do outro, então era por carta mesmo. Se fosse hoje, eles seriam amigos de WhatsApp, né? E o Malthus ficou conhecido pela teoria da população, repetindo com base nas estatísticas do aumento da população dos Estados Unidos. Eu não sei por quê, se ele usou as estatísticas dos Estados Unidos por má fé, ou se os Estados Unidos era o único país que disponibilizava essas estatísticas. Porque para você disponibilizar a estatística de população, quanta gente tem no país, você tem que fazer um censo, que, aliás, o Brasil deveria fazer o censo em 2020, por conta da pandemia, esse ano nós vamos ficar sem censo. Mas nos Estados Unidos, sim, já naquela época eles tinham registro de quantas pessoas existiam no país, o tamanho da população. Então, o Malthus usou isso. Então, eu não sei se ele usou essas estatísticas por má fé, porque a população dobrava a cada 25 anos, para dar mais ênfase para a teoria dele, lá na frente vai faltar comida. Então, em essência, a teoria da população dele, ele defende que, a tese dele, a produção cresce em progressão aritmética. Você produz para você aumentar a produção, você produz 2 toneladas, aí você tem que expandir a produção, produz 3 toneladas de trigo, e aí você expande mais a produção, produz 4 toneladas, e assim a produção vai aumentando, crescendo, uma progressão aritmética. Enquanto isso, a população cresce em progressão geométrica. Você tem casalzinho de jovens camponeses lá que você conhece, eles apaixonados se casam, eles têm 4 filhos.
os 4 filhos deles vão ter mais 4 cada um. Quanto que dá isso, gente? Então, o Malthus também tem uma frase no livro dele, que ele dizia assim, eu não coloquei aqui na tela, eu acho que não está aqui, mas aquela frase me chamou muita atenção. O Malthus disse assim, naquela época, notem, gente, ele morreu em 1834. Naquela época, está lá na obra dele, podem procurar lá o livro dele na biblioteca e ler. Eu não sei em que página está, mas em algum lugar está lá. O Malthus disse assim, ricos têm riquezas, pobres têm filhos. Parece uma coisa irônica, né? Mas olha a realidade hoje, não é? As pessoas de classe mais elevada, elas se casam, né? Postergam ter filhos, primeiro eles querem ter independência financeira, ou seja, progredir na profissão deles, ser promovidos, enfim. E segundo, eles querem concluir cursos, faculdade, mestrado, doutorado, tá? Depois eles querem viajar, conhecer o mundo, usufruir da vida, e depois eles vão pensar em ter filho, quando tem lá 30 anos já. E na população mais pobre, o que a gente vê é o contrário, né? Quantas crianças aí, no teu caso teve uma menina aí, certo que foi estuprada, né? Mas é muito comum, gente, nosso meio mais pobre, principalmente nos grandes centros, nas favelas, meninas, praticamente crianças ainda, com 13, 14 anos, já ficando grávidas. E quando eles estão com 20 e poucos anos, já tem 4, 5 filhos. Isso é muito comum. Então, o que o Malthus dizia lá atrás não está totalmente errado, não. Aí, gente, eu acho que eu vou ter que comentar sobre o Malthus, principalmente a solução dele. Aí tem uma polêmica aí, que eu acho que a história, os historiadores cometem injustiça em relação ao Malthus. Mas eu acho que eu vou ter que comentar na próxima aula, porque falta 2 minutinhos só, que eu tenho que abrir a outra sala. Professor, se você tiver tempo durante a semana, podia fazer um vídeo e a gente olha antes da próxima aula. Tá, eu acho que eu faço hoje à tarde ainda, só sobre Malthus, tá bom? Ok, então. Porque não vai dar tempo, gente. Eu tenho 2 minutos para abrir a outra sala lá, senão... Ok, professor, vai lá, bom dia. Tá bom, gente. Fiquem bem. Tá, tchau, professor. Tchau, tchau, professor. Bom dia. Bom dia, tchau, tchau. Falou, professor, bom dia. Valeu, João. Bom dia.